De Volta para o Futuro é sem dúvida um filme inesquecível e deu origem a uma das trilogias mais amadas de todos os tempos. É uma obra que não podia mesmo ficar de fora da nossa série sobre o segredo dos efeitos no cinema. Mas aqui eu vou falar também sobre algumas histórias de bastidores que ajudam a gente a entender não só a origem desse clássico, mas também como a produção superou vários obstáculos, sempre com criatividade, talento e bastante trabalho. Analisando hoje, mais de 3 décadas depois, é curioso perceber que o primeiro filme nem tem tantas sequências com efeitos especiais. A maior parte deles aparece em 3 momentos-chave do filme: a sequência inicial da apresentação do DeLorean, o clímax no relógio da torre e a conclusão, onde é revelado que a máquina do tempo não precisa mais de estradas, como diz o Dr. Brown. Durante todo o resto do filme, o que segura mesmo o espectador é o humor e a inteligência do roteiro da dupla Robert Zemeckis e Bob Gale. Mas tudo começou com uma ideia que o Gale teve depois que ele encontrou alguns arquivos da época de estudante do pai dele, sendo que os dois estudaram na mesma escola. Foi daí que surgiu a pergunta-chave: se o pai e o filho estudassem juntos na mesma fase da vida, seriam amigos ou não? E outra, será que a história dos nossos pais realmente aconteceu do jeito que eles contam pra gente? Quando eu tinha sua idade, jamais casei um rapaz, ou liguei para um rapaz, ou fiquei num carro estacionado com um rapaz. Esse ponto de partida por si só já é bem interessante, né? Mas para a premissa funcionar, obviamente, teria que ser pensada uma maneira do protagonista viajar para o passado. E foi assim que a máquina do tempo entrou na história. Primeiro na forma de uma geladeira, o que poderia provocar alguns problemas se as crianças tentassem brincar disso em casa. E depois a ideia foi evoluindo, até virar o veículo icônico que a gente conhece. Durante as filmagens, a produção usou 3 DeLoreans para funções diferentes. Um deles era mais detalhado e servia para aquelas cenas onde o carro tinha que aparecer mais de perto. O segundo modelo era mais para as cenas de ação e o terceiro tinha alguns cortes para facilitar o posicionamento das câmeras dentro do veículo. Já a versão modernizada, que é capaz de voar, foi feita com uma miniatura extremamente detalhada, o que aliás também foi uma técnica muito usada nas continuações. Isso porque naquela época a computação gráfica ainda era bastante limitada, então ficava inviável fazer o carro com CGI e atingir esse nível de realismo. Foi por isso que tiveram que fazer boa parte desses efeitos luminosos do DeLorean no estilo da animação tradicional, com o artista desenhando os raios à mão por cima de cada frame, quadro a quadro. E essa mesma técnica também foi usada naqueles raios que aparecem lá no final do filme. Eles eram desenhados na cor preta, depois passavam por um processo óptico onde a cor era invertida, e em seguida esses desenhos eram aplicados por cima de cada quadro do filme, com pequenas mudanças de forma e de posição para causar a sensação de movimento. Já as nuvens, que foram inseridas em outra etapa, foram feitas, vejam só, com uma fibra para enchimento, exatamente como essas que são usadas dentro dos travesseiros. E tinha uma pessoa atrás delas que ficava piscando uma luz para fazer esses clarões. Nessas imagens a gente vê que um dos cenários do relógio ficava bem perto do chão, certamente para poderem pendurar o Christopher Lloyd ali sem o ator correr riscos. Mas a criatividade da equipe de efeitos não parou por aí. Naquela sequência em que o cão Einstein viaja sozinho no DeLorean, chegaram a usar um dublê fantasiado de cachorro e disfarçaram isso bem, apesar de que aqui dá pra ver o movimento da mão do dublê, mas como a cena é escura e rápida, acabou ficando aceitável. Não foi nada, tá tudo bem. No momento em que o carro realmente viaja no tempo, aquele efeito explosivo que aparece quando o carro some é uma explosão real, só que reproduzida de trás pra frente, para dar um efeito diferenciado. Já nessa cena rápida, o que a gente vê parecem ser 2 bonecos, que não esboçam nenhuma reação ao fogo. E a cena seguinte foi gravada originalmente com um fundo azul, depois o cenário com fogo foi inserido na pós-produção. Vendo em câmera lenta, dá pra perceber a diferença na posição dos pés e do fogo, e mesmo sendo uma montagem muito bem feita para a época, talvez ficasse ainda melhor se tivessem iluminado por baixo as pernas dos atores, como se fosse um reflexo das chamas. Mas como tudo passa muito rápido, muita gente nem deve ter percebido esses detalhes. Como vocês estão vendo, foi exatamente a junção de diferentes técnicas que fez o resultado ficar tão bacana. E tudo isso ganhou ainda mais impacto com os efeitos sonoros.
Aliás, vale lembrar que De Volta para o Futuro ganhou justamente o Oscar de edição de som. Outro desafio foi conseguir mostrar os personagens em várias etapas da vida, com idades diferentes. Só a maquiagem da atriz Lea Thompson demorava cerca de 3 horas para ser feita. Como na época o rejuvenescimento digital ainda não era viável, optaram por escolher atores jovens, porque é sempre mais fácil envelhecer eles com a maquiagem tradicional do que fazer o contrário. E o resto ficava por conta do talento dos atores mesmo, que aliás deram um show, né? Dá pra dizer que todos eles estão perfeitos em seus papéis. Mas quem conhece as histórias de bastidores desse filme sabe que nem sempre isso foi assim. No início das filmagens, o ator Eric Stoltz chegou a trabalhar durante 5 semanas no papel de Marty McFly. E só depois que ele gravou boa parte das cenas é que o diretor Robert Zemeckis decidiu demitir ele e refazer tudo com outro ator que trouxesse mais comédia às reações do personagem. Como eu já disse antes, esse foi um projeto que teve muitos obstáculos, e isso aconteceu desde a criação do script. O roteiro foi recusado mais de 40 vezes antes de receber o sinal verde da Universal Pictures. Originalmente, o final aconteceria num campo de testes nucleares, mas faltou dinheiro para isso, então se inspiraram no clássico O Homem-Mosca e mudaram o clímax da história para o cenário do relógio, o que foi uma saída bem inteligente, até mesmo porque o relógio é um belo símbolo para um filme sobre viagem no tempo. De Volta para o Futuro ainda se mantém como um filme especial por vários motivos, mas hoje, mais de 3 décadas depois, fica mais fácil perceber que ele é o resultado do trabalho fantástico de várias mentes criativas que estavam no seu auge. Esse foi realmente um daqueles momentos mágicos da história do cinema, e o mais impressionante é que conseguiram manter uma qualidade bem alta nas continuações. Mas isso é assunto para outro vídeo, ou outros. Chocolate. Agora eu conto com a sua ajuda para compartilhar esse vídeo aqui, pra gente ter um bom número de visualizações e poder continuar falando da trilogia aqui no canal, combinado? Mas o like ou dislike, como sempre, fica por sua conta. Um grande abraço e até a próxima!